Os cavalos desempenharam um papel vital na sociedade medieval. Do destrier, famoso cavalo de guerra que levava cavaleiros armados à batalha, ao humilde trabalhador rural, a fer ou stot, que puxava o arado. Hoje seguimos a série Um Dia na Vida e mostramos como imaginamos um cavalo nomeado. Gringolé lutou corajosamente pelo rei Eduardo I contra os escoceses em Falkirk. Acha que sabe tudo sobre cavaleiros, castelos e reis? Prepare-se, pois vamos lançar um canal de história dedicado ao Império Romano. Sei o que você está pensando. Espera aí, Império Romano não é de antes? Das minhas lendas medievais favoritas? Bem, sim, mas fica comigo. Roma foi o início de tudo, da queda do Império à ascensão dos seus cavaleiros medievais. É uma história que está toda conectada. Se quiser aprender sobre esse período incrível, venha para a Festa Toga no nosso novo canal, o Império Romano. Esse desvio na sua jornada histórica vale muito a pena. Deixarei o link na descrição. Agora para o vídeo de hoje, bem-vindo à loucura medieval. Cada um no seu quadrado. Disse frequentemente que um bom cavalo deve ter 15 qualidades e condições, a saber, 3 de um homem, 3 de uma mulher, 3 de uma raposa, 3 de uma lebre e 3 de um asno. Como homem, deve ser corajoso, orgulhoso e forte. Como mulher, deve ter seios e cabelos bonitos, além de ser confortável para deitar. Como uma raposa, ele deve ter um belo rabo, orelhas curtas e andar com um bom trote. Como uma lebre, ele deve ter um grande olhar, cabeça seca e correr bem. Como burro, deve ter queixo grande, perna reta e bom casco. Na Idade Média, cavalos eram diferenciados mais pela função e aparência do que pela raça. Os cavalos de guerra, conhecidos como destriers, eram o tipo de cavalo mais caro e de maior porte durante o século XIV. Um escritor os descreveu como altos, majestosos e fortes, sendo muito procurados por cavaleiros e homens de armas para a guerra e justas. Um exemplar de primeira linha podia custar até 40 libras e, em algumas circunstâncias, podia ser negociado pelo dobro desse valor. Claro, esses cavalos eram apenas para os ricos, já que manter um cavalo era um negócio caro no século XIII. O pão de cavalo feito só com feijão e ervilha, sem outros grãos ou farelo, podia custar até meio pence cada. O feno custava 2 pence por dia, além das despesas com ferreiro, veterinário e alojamento do animal. Bons cavalos de caça ou de corrida eram leves, fortes e rápidos, e por isso também eram usados em batalha. Os palafrens eram mais elegantes, com passo suave e natureza dócil. Eram populares para montar, principalmente entre damas ricas e o clero. Uma palafrem podia receber carinho e atenção especial da dona, principalmente se fosse muito bonita. O cavalo leve chamado hobby era preferido pela cavalaria leve por sua agilidade e rapidez. Foram usados por escoceses e ingleses nas guerras de independência da Escócia. O hobby era usado por Roberto, o Bruce, para ataques e guerra de guerrilha, viajando até 110 km por dia. O Rouncy era um cavalo de uso mais geral, uma espécie de coringa. Com os nags, hackneys e outros cavalos de montaria, eram bons para levar bagagem ou percorrer pequenas distâncias. Mais abaixo na hierarquia estavam os cavalos de carga ou sumpters. Na Inglaterra, apenas no século XII, os cavalos de tração, chamados affers ou stots, começaram a ser usados nas fazendas para arar e gradear. Antes dessa época, usavam-se bois, mas após o desenvolvimento da coleira para cavalos, percebeu-se que os cavalos aravam mais rapidamente. Se tiver pouco dinheiro, pode comprar um cavalo cego por metade do preço. Há muitos deles por aí, pois são roubados e cegados de propósito para que não voltem para casa ou reconheçam seu antigo dono. Pronto para a batalha. Durante a Idade Média, preparar cavalos reais para a batalha exigia um processo altamente especializado que combinava seleção meticulosa, treinamento metódico e métodos avançados de manejo. Esses cavalos eram armas de guerra e símbolos de status, tornando-se essenciais no combate medieval. Em seu Tratado de Hipotaria do século XIV, basicamente um manual para a cura de cavalos feridos e doentes.
O escritor Laurentius Rucius enfatizou a importância do caráter em um cavalo, afirmando que um cavalo de guerra precisava ser corajoso em batalha, ousado e obediente. Seu temperamento era avaliado por traços físicos, como abertura das narinas e pele firme. A transformação do cavalo de potro para um animal pronto para a batalha exemplificava a incrível combinação de habilidade, tradição e ciência no treinamento de cavalos medievais. Como veremos, um cavalo sem nome. Meus pais foram importados da Itália pela família Forbert de Florença. Eles eram comerciantes famosos que vendiam cavalos para nobres e cavaleiros ingleses de destaque, como Sir John de São João e Sir Roger Lestrange. Meu pai foi um destrier. Ele era um cavalo grande e forte, criado para a guerra, e eu queria seguir seus passos. Porém, havia forte concorrência, já que nem todos os potros dos estábulos reais iam para a batalha. A seleção era rigorosa, supervisionada por tratadores experientes que avaliavam os cavalos jovens pela aptidão física e temperamento calmo. Um dorso curto, músculos fortes e boa proporção e equilíbrio eram todos valorizados, pois forneciam a força e agilidade necessárias para o combate. Eu morava nos estábulos da casa senhorial em Beauchamp Court, Poix, Worcestershire. Meu mestre era Sir Walter Beauchamp, Lorde Alto Mordomo de ninguém menos que o próprio rei Eduardo. Ele me chamou de Gringlad por eu ser bonito e resistente, como o cavalo de Sir Gawain, do rei Arthur. Meu treinamento começou quando eu tinha cerca de 2 anos e meio de idade. A primeira etapa focava no treinamento com cabresto, e eu deveria usar uma peça de cabeça para me acostumar com a sensação do couro na minha pele. Na etapa seguinte, colocaram a rédea e o freio. Com o freio colocado na minha boca sobre a língua para controlar meus movimentos, o freio era passado com mel e eu passei a aceitar o metal sendo colocado na minha boca. Um dia colocaram a sela devagar nas minhas costas, enquanto meu treinador, um homem bondoso chamado Tom, acariciava meu pescoço e fazia carinho no meu focinho, falando comigo sempre em tons suaves. Então, certa manhã, depois de colocar a sela, ele subiu nas minhas costas e ficou sentado lá por um bom tempo antes de me conduzir pelo piquete. Passamos os dias seguintes andando de um lado para o outro com lanças, escudos e espadas no chão enquanto caminhávamos. Mais tarde ainda, Tom subiu nas minhas costas e segurou uma lança em uma mão e um escudo na outra enquanto trotávamos ao redor. Às vezes, me mandavam começar a andar com a perna direita, outras vezes com a esquerda. Cavalgávamos rápido até Tom puxar minhas rédeas, me fazendo parar ou mudar de direção. Ele disse, e isso era crucial para minha agilidade e equilíbrio, permitindo curvas fechadas rápidas ou retiradas táticas em batalha. Usava uma armadura de couro chamada bardamento para proteção. Tom disse que o acolchoamento ajudaria a diminuir ferimentos de lanças e flechas, mas era pesado e me dava calor. Às vezes, Tom se aproximava sorrateiramente por trás de mim e puxava meu rabo para ter certeza de que eu não me assustava facilmente e que não daria um coice nele. Nós dois sabemos que se eu fizesse isso algum dia, ele sairia muito mais machucado. Em alguns dias, eu era montado pelas ruas de Worcester para me acostumar com os sons e cheiros da cidade, passando pela oficina do ferreiro, com o barulho de metal contra metal, e pelo matadouro, onde aprendi a me sentir confortável com o cheiro de sangue. Os cavaleiros eram ensinados a montar desde a infância, de modo que, quando chegava a hora de lutar, estar montado em um cavalo se tornava algo natural. Sir Walter, meu mestre, sempre montava em mim quando podia. Ele vestia capacete, couraça de ferro, túnica de cota de malha, bastão aliote, peças de couro nos ombros e jaqueta acolchoada. Ele carregava espada, machado, escudo e adaga para eu me acostumar ao peso da armadura. Era considerável. Às vezes, ele pulava na sela armado e avançava em disparada contra um alvo com a lança. Era um equilíbrio delicado, Tom disse, enquanto escovava meu casaco até que brilhasse. Eu precisava ser forte o suficiente para carregar Sir Walter na batalha com toda a sua armadura e armamento, e alto o bastante para intimidar a infantaria inimiga. Calmo para não entrar em pânico com barulhos estridentes, corajoso para suportar ferimentos, feroz, agressivo e naturalmente ágil. Todos os cavalos do rei. Cada um de nós foi levado e inspecionado pelos comissários reais. Sir Walter e seus filhos,
Giles e William tiveram seus nomes registrados. Juntos possuíam 8 cavalos de guerra. Se alguém morresse em batalha ou fôssemos roubados pelo inimigo após sermos desmontados, esse registro era feito no início da campanha, para que meu mestre recebesse compensação financeira se eu fosse perdido na batalha. Eu era visto como saudável, chamado de destrier cinza com meias brancas. Felizmente, nunca sofri a dor e a indignidade de ser marcado a ferro. Mesmo com muitos cavalos da França, Espanha e Itália já tendo passado por isso, qualquer cavalo manco ou doente era rejeitado. Era necessário alimentar os cavalos de guerra, e cada um recebia meio alqueire de aveia diariamente. Na campanha para a Escócia, em 1298, éramos 3.400 e milhares de outros cavalos levavam suprimentos e cumpriam funções não combatentes. Homens chamados falcators cortavam grama com foices para nos dar forragem durante o descanso noturno. Ferreiros também vinham conosco, pois a perda de uma ferradura poderia causar mancar durante a marcha. E um cavalo manco não servia para ninguém. O cuidado veterinário era bom e ferimentos e doenças eram facilmente tratados. Cavalos feridos eram levados ao sul, cruzando a fronteira até cidades seguras como York para descansar e se recuperar. Marchamos com o rei até Linlithgow e íamos recuar para Edimburgo quando soubemos que os escoceses estavam em Torwood, perto de Falkirk. Ao chegar ao campo, vi o exército escocês com longas lanças apontadas para fora. Enquanto avançávamos em 4 batalhões, estávamos na vanguarda, liderados pelo Conde de Lincoln, e ficamos mais à esquerda para evitar a área pantanosa. Eu não conseguia ouvir nada além do estrondo de centenas de cascos. Senti as esporas do meu mestre no meu flanco e ouvi seu grito de raiva. Enquanto avançávamos em direção ao inimigo e à sua parede de lanças, as lanças se aproximavam, e cair sobre elas significava morte certa. Fui treinado para parar de repente quando puxavam as rédeas e foi o que fiz. Com as narinas dilatadas e orelhas tremendo, ouvi um forte choque de aço e me surpreendi ao notar que não havia mais peso nas costas. Notei que Sir Walter devia ter caído da sela. Sem cavaleiro, cercado pelo barulho e o horror da batalha. Quis me virar e fugir às cegas, mas lembrei do meu treinamento e mantive minha posição. Fiquei aliviado quando, tão rápido quanto começou, o barulho cessou e vi Sir Walter pelo canto do olho. Ele estava vivo e nós fomos vitoriosos. Apesar de muitos cavalos morrerem atravessados pelas lanças escocesas, seus cavaleiros caíam ao lado deles, morrendo expostos. Meu mestre tinha um corte na testa e eu um ferimento no flanco. Sir Walter e seus filhos estavam triunfantes, mas exaustos, com os rostos pálidos cobertos de suor. Meu mestre recolheu minhas rédeas e afagou meu pescoço. Então, juntos, ensanguentados e cobertos de lama, saímos do campo de batalha em triunfo. Muito obrigado por assistir a este episódio de Loucura Medieval. Espero que tenha gostado de me ver canalizando meu cavalo interior. Se curtiu, inscreva-se, lançamos vídeos novos toda semana. Obrigado por assistir, pessoal. Tenham uma ótima semana. Valeu!